Olá, boa noite. Nós somos o grupo 2 do Seminário de Processo Penal da turma de 2021.2. E o nosso tema são princípios processuais e a garantia do devido processo legal. Para começar a introduzir vocês ao tema, nós temos que princípios no direito são alicerces da forma, são os pontos nos quais a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação, são as ideias mais genéricas que podem ser usadas para extrair concepções, conceitos e intenções para a criação de outras normas, ou encontrar a sua sustentação em caso de lacunas na aplicação. Os princípios constitucionais são, assim, seguindo o mesmo raciocínio. Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica. Neles, condensam-se os bens e valores considerados os fundamentos da validade de todo o sistema jurídico, por estarem presentes de forma explícita ou implícita na Constituição de um país, orientando a aplicação do direito como um todo. Em decorrência destes, nós temos também os princípios processuais, que são especificadamente no tema tratado aqui, os princípios característicos do processo penal, que visam regular a busca pela verdade real para que, em um litígio penal, o juiz possa aplicar a justiça com exatidão, respeitando os direitos dos envolvidos. Neste trabalho, nós iremos abordar os princípios constitucionais pertinentes ao processo legal, os princípios processuais e, com posterior destaque, para a garantia do devido processo legal. Agora, começando a parte dos princípios constitucionais pertinentes ao processo, nós temos, primeiramente, o conceito do princípio da igualdade das partes. Aqui nós podemos ver que ela se encontra no artigo 5º da Constituição. E o que é exatamente? É o princípio que é o pilar dos direitos e garantias fundamentais presente na Constituição brasileira. E também é um dos mais conhecidos, que a gente vê desde o início da faculdade, por exemplo. Este princípio prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei, ou seja, o famoso todos serão tratados iguais perante a lei. É um dos princípios norteadores, por isso, do direito processual, que prevê que o órgão jurisdicional deve sempre prestar o mesmo tratamento a todas as partes envolvidas no processo. E é assim que, dessa forma, as normativas devem ser aplicadas da mesma forma para o réu e para o autor, por exemplo, considerando que o previsto também em outros conceitos e princípios, mas considerando também muito essa questão da isonomia no sentido de que, para garantir a efetividade da justiça, pressupõe que as pessoas são diferentes também, e então elas são tratadas de maneira igual dentro das suas diferenças. O juiz Nelson Neri Júnior, ele coloca muito bem numa frase que eu vou parafrasear, que é dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. E agora nós podemos passar para o próximo princípio, que é o princípio do contraditório, também presente nos incisos do artigo 5º, que eu vou ler aqui, que é aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Essa última parte é bem importante também, e eu vou ressaltar depois para vocês. O que ele significa? Em resumo, é que toda parte terá o direito de resposta contra a acusação que lhe for feita, utilizando para isso todos os meios de defesa admitidos em lei. É assegurada às partes também a participação integral na estruturação do processo, que só pode existir quando ambas as partes estão cientes do mesmo, e consequente possibilidade de influência na decisão. Deste princípio, irradiam outros direitos e princípios implícitos que são fundamentais para a garantia do devido processo legal, tais como o direito do réu à citação válida, o direito a tomar conhecimento da realização das audiências, a intimação pessoal e até mesmo da previsão do duplo grau de jurisdição. É assim que, dessa forma, o princípio... Eu gostei de pontuar isso, que eu achei muito interessante, que também é dessa forma que o direito processual civil consegue repelir a chamada decisão surpresa, que acontecia muito antigamente no Brasil, antes de novos sistemas serem implantados, de às vezes uma pessoa ser condenada por um crime que ela nem sabia que estava ocorrendo no processo, não teve a oportunidade de se defender.
Agora que nós passamos para o princípio da ampla defesa, nós podemos perceber que eles, primeiramente, parecem muito similares, mas tem uma diferença sutil e não tão sutil na prática, que é, já esse princípio, a gente pode dizer que é como se fosse o aspecto substancial do princípio do contraditório. É a garantia de poder se defender em qualquer questionamento surgido durante o processo civil, utilizando todos os meios disponíveis na lei. Dessa forma, a gente pode ver que, assim, ambos os princípios, eles garantem, dentre outras coisas, a igualdade processual entre as partes. Agora, a gente fechando essa parte, passando para o próximo slide, a gente tem o princípio da legalidade, que também pode ser chamado princípio da juridicidade. Ele está presente no artigo 5º. O princípio da legalidade, ele prevê, em suma, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O artigo 8º do CPC, ele também normatiza que o órgão julgador deve observar o princípio da legalidade no processo civil brasileiro, e esse artigo ele é bem importante, porque ele explicita bem, diferente do que acontece com outros princípios, que estão de uma forma bem implícita, bem subjetiva, esse está de uma forma bem direta, dada a sua importância. E é assim que o direito processual brasileiro, ele busca sempre vedar a ocorrência de uma decisão judicial baseada em um direito inventado ou exclusivamente num direito natural, e de uma forma que prevaleça sempre o uso de um direito pautado realmente na chamada letra da lei. Dessa forma, também é uma proteção ao devido processo legal e aos direitos das partes envolvidas. Um exemplo dessa aplicação na prática, que é um pouco interessante, é a preservação do direito do réu ao silêncio, que é bem conhecido, porque é resguardado em lei o direito de você não produzir prova contra si mesmo. Então, como este é um ônus de quem alega, a pessoa tem esse direito resguardado. Vale pontuar também bem brevemente que dentro do princípio da legalidade se encontram resguardados também outros princípios, como o da publicidade, que também será abordado a seguir. Para fechar essa primeira parte dos nossos princípios constitucionais, nós temos o princípio da imparcialidade do juiz. Obrigada. O princípio da imparcialidade do juiz, ele decorre da Constituição Federal de 88, que veda o juiz ou tribunal de exceção, na forma do artigo 5º, garantindo que o processo e a sentença sejam conduzidos pela autoridade competente, que sempre será determinada por regras estabelecidas anteriormente ao fato sob julgamento. O princípio da imparcialidade, ele é citado também explicitamente no CPC, no artigo 166, que é dos conciliadores e mediadores judiciais. Mas a gente também pode ver ele presente de forma subjetiva em uma série de outras determinações. Eu acho que é importante colocar aqui também que em um Estado democrático de direito, como objetiva a nossa Constituição de 88, o processo está sempre associado aos princípios, aos direitos e às garantias individuais inerentes a qualquer indivíduo que esteja sob o crivo da persecução penal. Um desses direitos é o de ser julgado de forma equânime e imparcial, em decorrência da opção constitucional brasileira pelo sistema processual penal acusatório. E isso só reforma mais a importância desse princípio da imparcialidade, que está justamente nessa ausência dos vínculos subjetivos com o processo, mantendo o julgador distante o suficiente para conduzir ele com uma certa isenção, sendo ele também um dos pressupostos da validade do processo. E eu acredito que, suscitando mais uma questão, que o juiz deve se encontrar em uma situação também que seja dotada de garantias que dissipem qualquer dúvida a respeito de sua imparcialidade, derivando da relação não do juiz com as partes, mas sim do juiz com o processo, de como quando ele se encontra no que dizem numa posição acima do processo. E assim encerro essa primeira parte e, dando continuação aos princípios constitucionais, eu passo a palavra para a Beatriz.
Oi, gente, meu nome é Beatriz Machado e eu fiquei responsável pela segunda parte dos princípios constitucionais pertinentes ao processo penal, né, dando continuidade com tudo que a Ana Carolina tinha dito. Então, eu vou começar falando sobre o princípio da publicidade, né, começar explicando sobre esse princípio. Ele pode ser encontrado nos artigos 5º, inciso 61, e 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal, e bem como no artigo 8º, linha 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em resumo, a publicidade vai ser sempre a regra e é vinculada ao direito constitucional à informação, dando efetividade ao contraditório e permitindo o controle social democrático das decisões judiciais, conferindo legitimidade à jurisdição. Além disso, a publicidade também está ordenada nos Códigos de Processo Civil e Penal, respectivamente nos artigos 189 e 792. No CPP, a publicidade é tida como regra, no mencionado artigo 792, mas a gente não pode deixar de mencionar que há exceção a essa regra, que está versada no parágrafo 1º desse artigo e no 217 do Código. Aí, a título de exemplo, eu trouxe esse trechinho da ADI 4414 de Alagoas, onde a gente consegue ver a aplicação da garantia processual pelo STF. Ele diz que a publicidade assegurada constitucionalmente, no artigo 5º, artigo 5º, inciso 61, e 93, inciso 9 da Constituição, alcança os autos do processo e não somente as sessões e audiências, razão pela qual padece de inconstitucionalidade disposição normativa que determine abstratamente segredo de justiça em todos os processos em curso perante vara criminal. Como segundo princípio, a gente tem o da fundamentação das decisões. Carol, pode passar o slide. Segundo princípio, a gente tem o da fundamentação das decisões, sendo a obrigatoriedade da motivação uma decorrência do direito da ação, do contraditório e da ampla defesa, que já foi explicado pela Ana Carolina. Ele está, conforme disposto aí no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e permite que as partes controlem a atividade jurisdicional e também o uso dos meios de impugnação das decisões, possibilitando aferir a imparcialidade do juiz e a legalidade de suas decisões, especialmente no cenário do neoconstitucionalismo. Aí eu trouxe o trecho do artigo 93 para deixar aqui claro. E pode passar, Carol. Em seguida, a gente tem o duplo grau de jurisdição, que é bem conhecido e está expressamente previsto na Constituição, e que não está expressamente previsto na Constituição Federal. Assim como o princípio da fundamentação das decisões, ele é decorrente do contraditório e da ampla defesa, e também da forma hierarquizada de organização do judiciário do Brasil, que prevê que os tribunais, ordinariamente, exercem a função de reexame das decisões proferidas pelos juízes de instâncias inferiores. Esse princípio assegura a parte ao menos um recurso contra a decisão judicial, ou seja, ele dá o direito a mais uma avaliação de sua alegação, e isso acontece para buscar evitar o arbítrio judicial, garantindo maior acerto à prestação jurisdicional, né? Pode passar, Carol. O outro princípio trago é o da duração razoável do processo. Esse princípio é uma derivação do acesso à justiça e do princípio da inefabilidade da jurisdição. Ele é caracterizado pela busca de maior eficiência da prestação jurisdicional, devendo o prazo razoável atender o imperativo da celeridade sem descurar da busca de uma sentença adequada e justa. Esse princípio está disposto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, e no artigo 8, linha 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, também no artigo 4º do CPC de 2015. O prazo razoável, ele deve atender o imperativo da não celeridade, né? Como eu já havia dito. E essa aferição, né, esse atendimento ao imperativo da celeridade não pode esquecer da busca de uma sentença adequada e justa para que seja sendo levada em conta
uma razoabilidade do prazo, né? Sendo levado em conta as circunstâncias do caso, tendo, tipo, número de réus ou complexidade da causa, quantidade de provas, aferição de provas, tudo isso tem que ser levado em conta. Pode passar, Carol. O próximo princípio que a gente trouxe é o da presunção de inocência, que ele é decorrente do devido processo legal e é um dos princípios fundantes do processo penal liberal. Esse princípio está exposto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, no artigo 8, linha 2 do CAD, e no artigo 283 do Código de Processo Penal. Como mostrado no slide a seguir, esse princípio traz consigo 7 principais consequências de sua aplicação, sendo elas, a primeira, a redução ao máximo das medidas de restrição de direitos durante o processo, a restrição à liberdade antes da sentença definitiva só quando necessária, o ônus da prova recaindo integralmente sobre o acusador, a condenação somente com base em prova segura, que é o princípio do indúbio pro réu, a impossibilidade de serem reconhecidos como maus antecedentes inquéritos e processos em andamentos, bem assim como a absolvição por falta de prova, a garantia à publicidade, contraditória e ampla defesa, e, por fim, a garantia contra a publicidade abusiva e estigmatizante. Pode passar, Carol. O próximo princípio é o da inafastabilidade da jurisdição, que Canotilho explica que é um direito fundamental formal, que carece de densificação através de outros direitos fundamentais materiais. Ele está disposto no artigo 5º, também, no inciso 35 da Constituição, e ele é conhecido também como o princípio do acesso à justiça. Em suma, esse princípio deixa claro que é assegurado a todos que se sentirem lesados ou ameaçados em seus direitos o ingresso aos órgãos judiciais, porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Pode passar, Carol. Em seguida, a gente tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, que está implícito em toda ação pública. Ele não está relacionado a nenhum inciso do artigo 5º, nenhum outro inciso assim, previamente explícito na Constituição Federal. Ele afirma que o juiz, em suma, deve julgar. O poder público não pode deixar de lado as suas obrigações. Então, a obrigação do juiz é de julgar. Ele não pode se eximir de julgar o caso por qualquer seja o motivo. Pode passar. A seguir, a gente tem o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que está disposto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, e no artigo 369 do CPC e no 151 do Código de Processo Penal. E ele tem por significado basilar que todos os fatos apresentados terão que ser provados ilícitos, e ele tem por objetivo a busca da verdade. Não é admitido que nenhuma prova seja feita, seja entregue, seja dada por forma ilícita. Só será aceita as provas que estão dispostas, estão regulamentadas, conforme está disposto aqui no artigo 157 do CPP. Pode passar. O princípio da segurança jurídica está disposto na Constituição Federal, no artigo 5º também, no inciso 36, conforme apresentado aqui no slide. Ele afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, depois que ocorre o trânsito julgado, não pode ocorrer novamente o julgamento do mesmo fato, da mesma ação. Uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Se já está em trânsito julgado, já foi coisa julgada, não tem por que ocorrer novamente o julgamento para buscar o resultado pretendido. Pode passar, Carol. Por fim, a gente tem o princípio do reconhecimento do júri popular nos crimes dolosos, né? Está disposto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, no qual reconhece a instituição do júri, assegurando a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. São esses os princípios
pertinentes, né, ao processo penal, os princípios constitucionais, e agora a gente vai passar para os princípios em si do processo penal, com Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo a gente. Hoje eu vou apresentar para vocês o princípio constitucional processual penal do devido processo legal. A gente botou o devido processo legal nessa parte porque ele é um princípio constitucional, mas ele vai reger todos os princípios processuais que a Ana Luísa Bandeira vai falar depois de mim. Então, eu vou fazer aqui uma pegada geral, vou falar sobre eles, para a gente começar a ver esse prontinho. Pode passar. Então, para começar, vou falar da origem do devido processo. Ele tem origem na Inglaterra, na Carta Magna do João Sem Terra, no ano de 1215. Segundo esse princípio, ninguém poderia ser preso ou perder seus bens para o Estado sem o devido processo legal, entendido na época como direito a um julgamento segundo as leis vigentes e por um julgador imparcial. Só que, na verdade, esse artigo específico, que é o artigo 39, aí eu botei para vocês aí no slide o original e a tradução, na verdade, quase toda a Carta Magna, né? Não surge para o povo em si, em decorrência de uma revolta da nobreza inglesa contra o rei, que, acuado pelos nobres, ele acabou abrindo mão de uma parcela de seu poder através dessa edição da carta. E esse artigo é para eles protegerem a terra deles, que ficou ameaçada nessa transferência de período feudal, que é a Baixa Idade Média, para a Alta Idade Média. E é mais ou menos isso. Pode passar. Com isso, eu faço um link com o que está escrito na nossa Constituição hoje. O devido processo na Constituição de 88 aparece no inciso 54. Ele enfatiza o caput do artigo 5º, né, como a Bia e a Carol já falaram, enfatiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, baseado nesse princípio de igualdade, desenvolve-se, né, a base do devido processo legal, que é um princípio que leva à garantia de um projeto, que garante um processo justo e correto. Pode passar, Bia. Pode passar. Só que, ao mesmo tempo, eu posso já trazer uma criticazinha que eu fiquei, quando eu fui ler os artigos e fui aprender um pouquinho para explicar para vocês, eu percebi muita gente falando isso, e é verdade. Que mesmo após quase 8 séculos que se passou da Carta Magna, né, que originou esse princípio, a Constituição Brasileira de 88 trouxe quase a mesma redação, que prevê que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, que é o que está escrito no inciso 54. Aí a gente consegue perceber que o texto constitucional, promulgado 733 anos depois da Carta Magna, manteve praticamente a redação do século XIII, mantendo esse princípio carente de conteúdo jurídico e que deve ser complementado pelo intérprete para estabelecer seu significado atual. Por isso que hoje em dia ele se divide em dois, na premissa formal e na premissa substancial dele, material, que eu vou falar daqui a pouquinho, já está aqui no slide. Só que é bom lembrar que, ao decorrer dos séculos, né, o processo legal muda. Ele sofre transformação, até porque a gente está no século dos direitos humanos, que se iniciou no século XX. A gente quer proteger nossos direitos, e para todos. Só que, ao mesmo tempo que a gente tenta proteger esses direitos, o nosso Código Penal é da ditadura de Vargas. E ele serviu também ao Estado Novo como um regime de autoritarismo. Ele foi uma base do Estado Novo também. E a gente continua até hoje com esse Código Penal. Então, o devido processo legal penal enfrenta algumas dificuldades. Como a Ana Luísa Gonçalves vai falar nos julgados. Ainda temos os princípios, todos ainda não se encaixam
e nosso ordenamento jurídico ainda fica carente e não protege o que deveria proteger. Agora, eu vou entrar na classificação do que o devido processo legal pode se dividir. Ele pode ser sustentado em duas premissas: a premissa formal e a premissa substancial ou material. Na premissa formal, quer dizer que ele tem que ser interpretado segundo a lei. É um princípio que garante ao réu uma gama de possibilidades legais de demonstrar ao juiz que é inocente e garante ao promotor de justiça a possibilidade de demonstrar também por meios legais que o réu é culpado. Ou seja, essa característica formal do devido processo refere-se ao processo em si, em todas as fases, todas as coisinhas mais minuciosas, mais realmente formais, que é com um meio adequado para assegurar que as leis e os princípios que a gente está apresentando sejam aplicados de forma imparcial e equânime. Desculpa. Mas, ao mesmo tempo que o devido processo legal tem que ser formal, ele também tem que ser substancial. Ele tem que ser justo. Ele tem que averiguar todas as partes, ver todo um background, ver todo um passado e analisar não somente pela lei, porque às vezes o jurista tem que ir além. Ele não tem que seguir a lei cegamente. E é isso que fala essa derivação do processo legal. É como o direito penal prevê que ninguém será processado senão por crime anteriormente previsto em expressa lei. É o valor intrínseco ao fato de que o indivíduo passível de coação não seja simplesmente manipulado, mas possa ter voz efetiva no diálogo. Não seja que o réu não seja coagido pelo Estado, porque, querendo ou não, o processo penal, né, assim, é uma coação do Estado ao réu. Que ele não seja totalmente coagido, que ele tenha direito de fala, que o passado dele possa ser visto, que tudo fique às claras. É mais ou menos nesse sentido. Aí no slide eu botei uma citação do Nutt, desse jurista importante, para a gente também pegar um pouquinho do que ele pensa, que é mais ou menos nessa linha que eu fui me baseando. Pode passar, Bia. Acabou os meus slides. Mas aí fica aí que, a partir disso, a gente pode definir, posso definir assim na minha fala, que o devido processo legal é um conjunto de princípios de uma ordem constitucional fundada na legalidade, na proteção de liberdade no sentido de justiça. E aí a gente consegue ver que ele é um princípio que é um sobreprincípio. E ele atua como um vetor interpretativo e norma de integração de outras garantias processuais, que a Ana Luísa vai falar. Ele é meio que uma chave para todos os próximos princípios, porque quase todos os princípios processuais se baseiam nele. E como ela vai falar, por exemplo, como o direito ao contraditório, a ampla defesa, eles se originam do devido processo legal. E aí agora eu passo a minha fala para a Ana Luísa Bandeira, que ela vai explicar um pouquinho para a gente continuar nessa nossa linha. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos, meu nome é Ana Luísa Bandeira e eu vou falar sobre os princípios do processo penal propriamente dito, os principais princípios. Pode passar o slide, por favor? O princípio da busca no processo penal prevalecem os direitos indisponíveis, tal como a liberdade. Assim, há necessidade de se atingir a verdade real, ou material dos fatos, a chamada verdade do mundo real. Assim, o processo ele deve ser realizado na base da verdade para que não ocorra nenhum erro na subtração de um direito tão importante quanto a liberdade. Por essa razão, o juiz do processo penal ele possui maior iniciativa probatória do que o do processo civil. Conforme o artigo 156, inciso 1º e 2º do CPP,
é permitido ao juiz ordenar, antes mesmo da iniciativa da ação penal, a produção antecipada de provas urgentes e relevantes. Eu separei essa citação do Nutt, que ele vai dizer que o princípio da verdade real significa que o juiz ele deve buscar provas, tanto quanto as partes, não se contentando com o que lhe é apresentado simplesmente. Mas também vale destacar essa outra citação que eu botei, que é até de uma certa forma uma crítica ao princípio da verdade real, que diz que essa verdade, em termos absolutos, pode se revelar inatingível, porque, afinal de contas, a revitalização no seio do processo, dentro de um fórum, numa sala de audiência, daquilo que ocorreu muitas vezes há anos atrás, em verdade, a materialização formal daquilo que se imagina ter acontecido. Pode mudar o slide, por favor? O próximo princípio é o princípio da oralidade. Esse princípio ele vai dar origem a 3 outros princípios, sendo estes o da concentração, o da imediatidade e o da identidade física do juiz. Eu vou começar falando da oralidade. O princípio ele diz que em algumas etapas do processo penal deve prevalecer a palavra oral sobre a palavra escrita, como forma de promover os princípios já citados, que ele dá origem. Esse princípio ele ganhou destaque a partir da Lei 11.719, de 2008. Isso porque ficou definido que a instrução probatória, que é produzida em uma só audiência de instrução e julgamento, e em regras as alegações finais elas devem ser orais, podendo a sentença também ser prolatada oralmente, e o Código ele permite ainda que os atos processuais praticados ao longo da audiência de instrução e julgamento sejam registrados apenas por meio de audiovisual, sem precisar de transcrição. Aí seria só necessário o encaminhamento às partes de cópia do registro original. O princípio da concentração, que ele decorre do princípio da oralidade, promove que toda a colheita de prova e julgamento deve ocorrer em uma única audiência. Essa audiência é de instrução e julgamento, ou ao menos no maior número de audiências possível. Esse princípio está consagrado nos artigos 400, no parágrafo 1º, e 411, no parágrafo 2º do CPP. O princípio da imediatidade, também é consequente do princípio da oralidade, e ele diz que o juiz deve ter contato direto com a prova produzida, assim formando facilmente sua convicção. Já o princípio da identidade física do juiz, ele diz que o juiz ele faz a instrução do processo desde o início, colhendo provas, ouvindo testemunhas, e esse juiz ele tem que ser o mesmo que vai sentenciar o processo. Não se pode trocar o juiz durante o acompanhamento do processo, nos termos do artigo 339 do Código de Processo Penal. Existem algumas exceções a esse princípio, caso o juiz ele esteja de licença ou afastado por qualquer motivo, se ele tiver sido promovido, aposentado, e durante essas exceções, o caso ele vai para o sucessor desse juiz. Pode passar o slide, por favor? O próximo princípio é o da indivisibilidade da ação privada. Ele está presente no artigo 48 do CPP, e ele visa evitar a vingança privada, ao impedir que o ator da ação privada ele apresente queixa somente a um dos autores do crime. Assim, obriga que todos os autores eles sejam chamados ao processo. Ele é somente aplicado na ação penal privada, porque nela prevalece o princípio da oportunidade, enquanto na ação penal pública, segundo o entendimento do STF, ela é regida pelo princípio da divisibilidade. Assim, o Ministério Público, até sentença final, ele pode incluir novos agentes delitivos por meio de aditamento à denúncia ou oferecer contra eles uma nova ação penal, caso já tenha sido prolatada a sentença final do feito. Pode passar o slide, por favor? O próximo princípio é o da comunhão ou aquisição da prova. Ele diz que uma vez produzida a prova, ela pertence ao juízo e pode ser utilizada por qualquer uma das partes e pelo juiz, visando sempre a busca da verdade real, mesmo que a tal prova ela tenha sido requerida somente por uma das partes. Nutt vai dizer que não há titular da prova, mas um mero prepotente dela. Um exemplo da aplicação desse princípio seria, por exemplo, um réu que ele utiliza a seu favor o depoimento de uma testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público. Pode passar o slide, por favor? O próximo princípio é o princípio do impulso oficial. Segundo Nutt, esse princípio, ele diz que uma vez iniciada a ação penal, o juiz ele tem o dever de promover o seu andamento,
até a sua etapa final de acordo com o procedimento previsto em lei e proferindo decisão final. Ele está presente no artigo 251 do Código de Processo Penal e também tem validade na ação privada, não sendo permitida a paralisação injustificada do feito sobre pena de perempção. Esse princípio está ligado aos princípios da obrigatoriedade e da indeclinabilidade da ação penal. Assim, o exercício da função jurisdicional ele deve seguir até a sentença final, não sendo permitido ao juiz furtar-se de decidir, nem o Ministério Público de desistir da ação penal pública. Pode passar. O último princípio que eu vou apresentar é o princípio da lealdade processual, e ele impõe o dever da verdade, vedando o emprego de meios fraudulentos no processo. Ele não está expresso no CPP, porém, a fraude destinada a produzir efeitos no processo penal, ela é tipificada como crime no artigo 347 do Código Penal, e um exemplo de quando esse princípio ele foi utilizado foi no informativo 581 do STF, que o tribunal entendeu que o advogado ele desrespeitou o princípio da lealdade processual ao formular 13 pedidos totalmente improcedentes em sede de agravo regimental, que tinham como única finalidade impedir o trâmite irregular do processo, assim acabando infringindo o princípio. Eu encerro minha parte agora e vou passar a palavra para a Ana Luísa Gonçalves, que ela vai apresentar alguns julgados sobre o tema. Olá, bom, eu sou a Ana Luísa Gonçalves e a minha parte ela ficou mais para concretizar, né? O que já foi apresentado anteriormente pelas minhas colegas. Então, eu trouxe 3 casos aqui, 3 julgados, que discutem essa questão dos princípios. Em todos os casos, a gente vê que requisitos, né, do devido processo legal não foram admitidos. No primeiro caso aqui, a gente tem o habeas corpus. Ele foi decorrente, né, de uma questão em relação ao tráfico de drogas. Nesse caso, o indivíduo, né, ele alega que os policiais ingressaram na sua residência ao estarem fazendo patrulhamento por apenas avistarem um indivíduo em uma Honda Beat e com o qual foi encontrada uma porção de maconha. E o paciente que estava na porta teria tentado correr para dentro da residência. Não houve qualquer indicação de diligências investigatórias preliminares que demonstrassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas. Os policiais sequer afirmaram que viram eventual comércio de drogas, cumprindo ainda salientar que o paciente, no momento da abordagem, nada foi encontrado que justificasse a invasão do domicílio. Esse é o caso do habeas corpus, número 678333. Ele foi impetrado por Riquelme Nogueira dos Santos. Nesse caso, a alegação da defesa foi que a prisão foi absolutamente legal, porque inexistiam provas, né, sobre o consentimento do custodiado com o ingresso da polícia na sua residência. Eles afirmaram que essa situação maculou o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. E isso torna ilícita qualquer prova que tenha sido colhida nesse ambiente. Na decisão monocrática, foi concedida a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão do domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato. Se eu não me engano, foi a Bia Machado que apresentou a questão da inadmissibilidade das provas ilícitas, e esse caso casa perfeitamente porque houve, né, a não admissão dessa prisão, né? No caso, houve a admissão do habeas corpus para que esse indivíduo fosse solto. E torna importante ressaltar aqui que a Corte Superior ela tem entendimento quanto ao ingresso forçado em domicílio que não é suficiente apenas a ocorrência do crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que o delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente, ou seja, tem que ter autorização. Esse julgado, primeiro, foi uma decisão monocrática, depois ele foi para a 6ª turma do STJ. A gente pode passar agora para o segundo slide. Agora aqui, esse julgado, ele é um recurso ordinário em habeas corpus, ele foi julgado pelo STF e é um caso bem conhecido, né? Vamos lá. Ele fala sobre a imparcialidade do juiz e sobre o sistema acusatório. Foi observada aqui uma postura ativa e abusiva do julgador no momento do interrogatório dos réus colaboradores. Toda atuação foi em reforço a uma tese acusatória e não limitada ao controle da homologação
do acordo. Nesse caso, o agravo regimental ele foi parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença condenatória preferida pela violação à imparcialidade do julgador. As circunstâncias particulares do presente caso demonstraram que o juiz investiu na função persecutória, ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório. Esse caso é muito bom porque, além dele conversar bastante com essa questão dos princípios, né, que é o que a gente veio apresentar, ele também trata dessa divisão entre sistema acusatório e sistema inquisitivo, porque a postura do juiz nesse caso foi claramente inquisitiva, né? Então, a gente sabe que a imparcialidade judicial, ela é sim uma base fundamental do processo. E no sistema acusatório deveria ter essa separação, né, entre o julgar e esse investigar e acusar. Aí, nesse caso, a decisão foi que a turma, por empate, deu parcial provimento ao agravo regimental, para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo, por violação à imparcialidade do julgador, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes. Não sei se eu já mencionei, mas isso foi votado pelo STF, e o Gilmar Mendes foi o redator, né, do acordo, e ele foi acompanhado pelos demais ministros. Agora aqui, passando por terceiro caso, pode passar os slides. Agora sim, né, que a gente está no mais famoso de todos. Eu tinha me confundido achando que era o anterior, mas é esse. Que foi o caso, né, do famoso triplex do ex-presidente Lula. Porque a segunda turma também do STF reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do Lula no caso triplex. Isso aconteceu por decisão majoritária. O colegiado entendeu, então, que o magistrado agiu por motivação política na condução do processo do ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu peguei até aqui uma fala do ministro Nunes Martins, porque conversa também com a questão das provas ilícitas, né? Porque foram vazados algumas conversas de WhatsApp, se não me engano, do Moro, com o Dallagnol, né, que era o promotor do caso, em que ele instruía, né, como que o promotor deveria acusar, né? Independente de ter vazado ou não nos votos dos demais ministros, né, eles afirmaram que esse vazamento não foi o que fez eles votarem pela parcialidade do juiz, porque tinham outros documentos nos autos que comprovavam essa parcialidade. E aqui a gente tem que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, concedeu habeas corpus para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução da ação penal que culminou na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referente ao triplex do Guarujá. Aí a maioria do colegiado seguiu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes e determinou a anulação de todas as decisões de Moro. A defesa, né, do ex-presidente Lula buscava a nulidade da ação penal e dos demais processos. E entre os argumentos, os advogados sustentavam que o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça a partir de 2019 demonstrava por si só a sua parcialidade. Então, essa parte foi mais para mostrar, né, que os princípios eles estão bastante presentes na jurisprudência. Quando eu fui pesquisar e cheguei só esses 3, né, por delimitação de tempo, tinha muitos, e o devido processo legal, ele é ferido a todo momento, né, como a gente vê aqui, por algumas situações, algumas mais absurdas, outras um pouco menos, e o que a gente busca agora é a concretização, né, porque a legislação, ela está bem completa, mas a gente tem que buscar a aplicação. E com isso a gente encerra aqui a nossa parte do seminário, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigada.